E agora? O que acontece? Vão ter que voltar para o Brasil. E se voltar para o Brasil? Bom, o Ramagem já tem mandado de prisão, então ele pisa aqui, é dali para a cadeia, né? O Eduardo não tem mandado de prisão, mas depois de tanta coisa que ele já fez, o que pode acontecer na volta de Eduardo Bolsonaro ao Brasil? Fica esse mistério, mas a gente vai tentar desvendar esse mistério aqui, tá? Vamos conversar um pouco mais sobre isso, depois a gente bate um papo, vocês fazem perguntas e a gente segue em frente. Que você sabe, sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para o bom e velho português, mas tem que ser aquele português que todo mundo entende, para todo mundo participar da conversa, para todo saber o que está acontecendo na política brasileira. E, já te peço aquele de sempre, engajamento, dá uma dedada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é importante para o canal, é importante para a gente crescer com o trabalho aqui, tá? Todo o engajamento é fundamental. Então, engaja comigo, que se você engajar comigo, comentando, compartilhando, fazer qualquer coisa, qualquer interação com esse conteúdo aqui, vai fazer ele aparecer para mais pessoas. E também te aconselho a entrar no grupo de Zap, que o grupo de Zap é o lugar onde todo o conteúdo chega, você não perde nada, tá? Você entrar lá, não paga nada, recebe tudo, todos os conteúdos com link, inclusive essa galera que já estava esperando é justamente a galera do grupo de Zap. Link está aqui na descrição, entra e vamos que tem assunto para tratar, o tempo está passando e você quer saber das notícias. Olha lá, vamos colocar na tela aqui que agora... Paraná. Câmara cancela passaportes diplomáticos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Tá lá a cara do Eduardo Bolsonaro, possesso da vida, bem bravo, né? Por quê? Porque perdeu o passaporte diplomático que ele tinha direito por ser deputado federal. E ele era da Comissão de Relações Exteriores e tal. Então, assim, os deputados federais têm passaporte diplomático, tem certas facilidades para viajar por aí, sabe? Por exemplo, não precisa de visto para ficar em vários países, o passaporte diplomático permite que você entre sem visto e você fique lá sem visto. Por quê? Porque, em tese, você está em missão diplomática, em missão de Estado. O passaporte serve para isso. Se você está representando o Estado brasileiro, você não precisa de visto. Então, isso, claro, na teoria, né? Porque na prática isso tem sido usado por gente que não está a serviço do Brasil, mas não foi feito para ser usado dessa maneira tão errada. Então, o passaporte diplomático dá essas facilidades. Quando ele desce no aeroporto, não pega fila, não passa por inspeção, muitas vezes, de bagagem, né? Tem muitas facilidades quando está no exterior a pessoa que tem o passaporte diplomático. E os deputados federais brasileiros têm. Só que, como você sabe, né? Eles foram cassados. Enfim, Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O que pesa contra eles? Faltas, simplesmente faltas, né? Poderiam ter sido cassados, aliás, deveriam ter sido cassados por atentar contra a soberania brasileira, por criar problemas para a economia brasileira, por criar transtornos para autoridades brasileiras. Tudo isso poderia ter sido motivo de cassação do mandato, mas não cassaram. Ok, tudo bem então. Mas por falta não tem como escapar, né? E por que os dois são por falta se o Ramagem até um dia desse estava participando de votação na Câmara? O que acontece? Acontece que ele foi condenado a uma pena, se não me engano, de 16 anos de prisão, e ele, por conta dessa pena, vai passar na cadeia, ou deveria, né? Está foragido, passar na cadeia mais tempo do que o tempo necessário para ele cumprir o mínimo de presenças. Então, ele fatalmente estouraria em faltas também no Congresso Nacional. Então, para a economia dos cofres públicos, para a organização política continuar com 513 deputados certinhos, a lei prevê que ele perca o mandato automaticamente. Por quê? Porque ele vai faltar mais do que o que ele pode faltar. No caso do Eduardo Bolsonaro, o contrário, ele já vem faltando desde janeiro, né? Porque assim, o Donald Trump, você lembra, tomou posse 20 de janeiro, o Eduardo Bolsonaro estava lá. Depois ele deu umas passadinhas no Brasil, tipo, veio trocar mala e voltou. E ficou o ano inteiro nos Estados Unidos, né? O ano inteirinho, praticamente. Então, nesse tempo todo que ele está lá, não está frequentando a Câmara, não tem como ser deputado à distância, ele não está em missão da Câmara, ele está lá por conta própria. Como eu estava falando mais cedo, nem mandado de prisão ele tem,
Então, ele foi porque quis, ele se colocou nessa posição de autoexilado porque quis, porque não tinha nada que fosse colocar ele na cadeia, né? Mas ele foi criar problemas, ele foi tentar coagir os ministros que iam julgar o pai dele, uma coação que não adiantou nada, né? Trump já abandonou a turma toda e agora eles estão sentindo o preço que eles têm que pagar por conta de tudo que fizeram. Então, os dois sendo caçados por faltas, um que já faltou, o outro que faltará em razão da condenação que teve. E aí é declarada a perda do mandato. Imediatamente a Câmara declara, a mesa diretora declara a perda dos mandatos. Não tem votação, não tem desculpa, não tem conversa com o deputado, ele simplesmente declara a perda do mandato, fim de papo. Isso foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, porque a Câmara teimosa do Hugo Mota insistiu em colocar em votação a cassação do mandato da Carla Zambelli. E aí a Câmara recusou cassar o mandato da Carla Zambelli. E Xandão teve que entrar na parada, falar, não é assim, não funciona desse jeito, vocês estão descumprindo a Constituição, anula o ato, essa votação é nula, tem que simplesmente declarar a perda do mandato. E aí, sim, estão fazendo agora, finalmente. E aí, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista falando assim, não, porque se eu perder o mandato, em 30, 60 dias, eu vou ter que devolver o meu passaporte diplomático, né? Olha a situação. Obrigado, Sérgio Mota, está aqui com o seu superchat, colaborando, participando com a gente nesse trabalho que a gente faz todos os dias com muito carinho, com muito amor. Se você quiser participar também, mandar um recado, escreve alguma coisa também, não precisa só mandar o superchat, não é claro que o superchat é importante, colabora e muito com o trabalho, mas tão importante quanto é a sua opinião. Então manda a sua opinião, manda uma frase, manda um parágrafo, manda alguma coisa pra gente, tá? Valeu, gente boa, vamos continuar aqui. Enfim, e aí, ele falando, não, 60 dias eu vou perder meu passaporte diplomático, aí vou ter que fazer não sei o quê e tal. Menino, menina, não é que no dia seguinte da perda do mandato ele recebeu essa cartinha aqui, ó, sobre o passaporte dele, Sua Excelência deputada, aliás, deveria ter escrito Sua Excelência ex-deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, cancelamento de passaporte diplomático. Diante da vacância do cargo por perda de mandato pelo ato da mesa diretora publicado, blá, 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 comunico que o cancelamento de seus passaportes diplomáticos. Por que no plural? Porque a esposa tem, porque filho tem, passaporte diplomático também, entendeu? E aí cancela tudo. Por quê? Porque se ele não está mais no exercício do mandato, não tem por que ele ter um passaporte diplomático, um passaporte que cria facilidades, inclusive, dele morar fora do Brasil sem visto, né? Ficar lá morando sem visto. Agora ele vai ter que se virar e arrumar um jeito sabe-se lá como, porque o Trump já não está mais assim tão pro lado dessa galera, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas, enfim, ele recebeu a cartinha dizendo, ó, seu passaporte já expirou, o senhor tem um prazo aí para entregar o passaporte para a gente, o documento físico, o papelzinho, né, o caderninho e tal. Porém, desde já ele está suspenso. Então, se o senhor for tentar pegar um avião aí, saiba que esse passaporte não vai funcionar. Já avisando o Eduardo Bolsonaro, né? E aí, após cassação, Eduardo Bolsonaro avalia passaporte de apátrida para ficar nos Estados Unidos. Que diabo é isso, Ricardo Mello? Apátrida. Então, apátrida é um sujeito sem pátria, né? Pelo próprio nome, diz apátrida. É um sujeito sem pátria. A pátria dele não é reconhecida, ou ele não é reconhecido como cidadão daquela pátria. São duas situações, né? Existem situações, por exemplo, do povo palestino, que é um povo quase apátrida. Praticamente dá para chamá-los de apátridas. Por quê? Porque o seu Estado não é reconhecido como nação, né? Então é um povo sem pátria. Embora eles estejam organizados, estejam vivendo naquela região, eles não têm a sua nação, o seu Estado reconhecido pelo restante do mundo, né? Isso é o equivalente a ser apátrida. Então, nesse caso, se ele perdesse a cidadania brasileira, sei lá, já acontece, inclusive para esse tipo de crime que ele cometeu, que é atentar contra a soberania do Brasil, a pena pode chegar ao ponto de perder a cidadania.
inclusive. Porém, isso não aconteceu com ele, tá? Então, olha lá. Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte de apátrida, pode retornar ao Brasil, entenda a situação do ex-deputado. Então, ele não pode ter um passaporte de apátrida. Está até aqui nesse outro título mais claro, aqui, ó. Eduardo Bolsonaro não pode ter passaporte apátrida, mas pode voltar ao Brasil. Sim, ele pode ir, mesmo sem passaporte, não tem passaporte, está lá nos Estados Unidos, não sabe o que ele vai fazer, né? Mas ele pode ir na Embaixada do Brasil, no consulado mais próximo, e falar, olha, eu quero voltar para o Brasil. Ele vai receber uma autorização especial para embarcar num voo em direção ao Brasil. Se ele quiser fazer isso, ele pode fazer tranquilamente. Eduardo Bolsonaro, como não tem, neste momento, nenhum mandado de prisão contra você, eu acho que você pode voltar tranquilo, cara. Assim, conselhão, assim, de cara que não quer ser o mal, mas pode voltar tranquilo, tá sussa, tá sossegado, tá? Pode voltar para o Brasil, né? E vai lá na embaixada, no consulado mais perto aí do Texas, onde você está morando, e pede uma autorização que está tranquilo para você voltar. E aí você não tem problema de passaporte, você entra no Brasil sossegado, enfim, na maior tranquilidade, tá bom? Então esse é o conselho que eu te dou. Sem passaporte diplomático, Eduardo Bolsonaro depende de visto para ficar nos Estados Unidos. Essa é a chave da questão. Como ele perde o passaporte diplomático, ele perde o direito de ficar lá sem visto. Ele precisa de uma autorização do governo americano para ficar lá. E aí você pode pensar, não, mas isso aí tá mole pro Vasco, né? Tá mole, tá fácil. Então, porque o Trump é amigão deles. Então, né? Não quero ser portador de más notícias, detesto fazer esse papel. Mas a coisa não está tão simples assim mais, entre Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, essa turma, né? Você sabe que os negócios falaram mais alto, o preço dos negócios, a inflação americana falou mais alto que as bravatas, e aí as coisas estão mudando, né? Tiraram o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, enfim, não é uma coisa tão certa. Eu até imagino que vai ter alguma possibilidade dele, pelo menos do Eduardo Bolsonaro, ficar lá. O Alexandre Ramagem já não sei. Por quê? Porque ele tem uma condenação no Brasil. E aí tem lá os tratados de extradição, né, entre os dois países, que definem como é que é isso, que tipo de crime, quais situações pode e não pode extraditar. E neste caso, em especial, a legislação de ambos os países, né, diz que deve extraditar o Alexandre Ramagem. Então, assim, é que na última instância, o presidente dos Estados Unidos, ele tem o condão de falar extradito ou não extradito. Ele pode decidir, mesmo que a justiça fala extradite, ela só está dizendo que ele está autorizado a extraditar, e não que ele está obrigado a extraditar. Então, no final das contas, o cara foi chefe da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência. Ele deve ter muitas informações que são de interesse dos Estados Unidos. E aí, por conta disso, acha até que ele consegue também uma permanência lá nos Estados Unidos como asilado político, alguma coisa assim, né? E o Eduardo Bolsonaro a mesma coisa, porque o Eduardo Bolsonaro já foi citado pelo Trump algumas vezes, e como tem aquela relação com o Paulo Figueiredo, que é quem de verdade tem as relações na Casa Branca, é o Paulo Figueiredo, né? O Eduardo Bolsonaro foi de carona nessa história aí e foi com o título de filho do Bolsonaro. Mas quem abre as portas e tal, pelas informações que a gente obtém por aí, é que é o Paulo Figueiredo que abre essas portas em alguns lugares para ele lá. E aí, mais assim, de qualquer maneira, né? Pagando ou não, que de vez em quando ele aparece no jantar do Donald Trump, aí você vai descobrir que ele pagou milhares de dólares para entrar, né? E ele tira uma foto como se ele tivesse sido convidado pelo Trump. Pagou igual qualquer um que pagasse, podia estar lá. Eu não ia estar lá jamais, mas se eu quisesse, só pagar aí, né? Mas ele fala, não, aqui, ó, estamos aqui na Casa Branca, estamos aqui em Mar-a-Lago, que é o resort do Trump, né? Enfim, ele também simula uma proximidade que não tem também, né? Mas sim, tem o nome do Bolsonaro, tem o filho, é filho do Bolsonaro. Talvez eles fiquem sendo asilados políticos dos Estados Unidos. É possível que isso aconteça, né?
Essa notícia é mais antiga, mas assim, isso aqui para lembrar que a situação não está simples para eles, tá? Moraes bloqueia bens, contas e PIX de Eduardo Bolsonaro. Então, assim, para ele pagar as contas, tem que dar um giro aí, porque está todo mundo com as contas bloqueadas. Esse dinheiro que ele paga as contas para ele viver nos Estados Unidos tem que chegar lá de outros caminhos, né? Ele não é um cara hoje que tem liberdade de passar um cartão de crédito na maquininha. Obrigado, numa Carlinha. padaria. Se bem que tem padaria aí nos Estados Unidos, ou Eduardo Bolsonaro? Enfim, eu não sei, nunca fui lá. Mas, enfim, não é um cara que tem essa liberdade de falar, deixa eu pagar aqui o negócio no Pix. Não pode, né? Tem que andar com dinheiro vivo, assim. O que é um negócio que a família Bolsonaro faz há muito tempo, que é andar com dinheiro vivo, né? E esse dinheiro vivo, para chegar lá, para a mão dele, vai saber de onde veio, porque se é dinheiro vivo, não se rastreia. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!